toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal O Cristão Sincero, Cris. Eu sou o Cris e você é muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando nosso canal, todos os inscritos. Esse vídeo é um vídeo sério. Comenta, compartilha, dá um like e vamos ao estudo. Há uns anos atrás, eu estava acampando de retiro espiritual da igreja. Chegou um momento que os jovens se juntaram e foram fazer perguntas para o pastor. E uma delas eu fiz. O que ele achava e o que a Bíblia acha sobre essas aparições de alienígenas. Ele me falou que tudo se trata e tudo se resume de uma corrida armamentista ou experimentos armamentistas. São países com seus foguetes hipersônicos e suas naves invadindo territórios de outros países. E aí eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? E isso se trata um pouco de uma resposta muito simples. Antes de começarmos, vale ressaltar o que é OVNI, Alien e ET. Essas nomenclaturas vão fazer com que vocês entendam esse estudo e essa posição ao decorrer do vídeo. OVNI, objeto voador não identificado ou não tripulado. Isso é um OVNI. E o que é um extraterrestre? Que tem por nomenclatura, na verdade, a sua sigla por ET. ET é uma abreviação para extraterrestre. Extraterrestre é tudo aquilo que vem ao exterior da Terra. Tudo que vem de fora da Terra para dentro da Terra. Por isso se chama extra, porque vem de fora, terrestre. Ou seja, tudo que vem de fora para dentro da Terra. Mas isso é mais chamado para não objetos, e sim criaturas. Esses nomes são mais dados para criaturas que aí você associa a aliens. Aliens, que são um tipo de extraterrestre, de uma vida de extraterrestre inteligente. Por vários anos a gente discute se existe vida inteligente fora da Terra. E aí, ao olhar para a Bíblia, vamos ter uma resposta clara. A Bíblia ela não fala sobre aliens ou criaturas inteligentes que sejam iguais à raça humana. Ou seja, uma criatura material, inteligente, que esteja fora do nosso conhecimento. Porém, a Bíblia fala em anjos e demônios. E isso, pessoal, é nada mais, nada menos que se enquadrar exatamente a extraterrestre. Porque anjo é um ser que foi criado fora da Terra e demônios também. E na Bíblia mostra que eles vieram para a Terra. Então, eles não são da Terra. Eles são fora do planeta Terra. Então se enquadra a extraterrestres. Porém, são seres espirituais e não materiais. Quando a gente fala em alienígena ou ET, dentro do nosso cotidiano, a gente tem por entendimento que são seres materiais e não espirituais e inteligentes, tá certo? Eu tenho 4 hipóteses. São armas, como eu já falei, são experimentos de armas de outros países. São reais ou uma ilusão da galera, do pessoal, isso é tudo ilusão, ou são demônios. Essas são as 4 hipóteses que a gente tem quando vamos analisar sobre esse tema. Primeira hipótese armamentista é que, ao longo do tempo, dado relatos de que pessoas avistaram seres
que se movem numa velocidade extrema. Seres esses que se movem numa velocidade de 5.000 km/h e fazem uma curva de 90 graus. Isso é uma coisa que nenhum ser humano iria conseguir fazer. They can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour. And se movem tão rápidos que fica descartado a hipótese de ser armas, de serem foguetes, de serem experimentos armamentistas de outros países. A segunda hipótese são reais, e aí eu já adianto que sim. São reais? Sim. Agora, o que são? Aí a gente vai ver mais à frente. São ilusão da galera? São milhares de relatos. São milhares de relatos. E eu acredito sim que tem muita mentira por trás, muita fraude, e tem interesses por trás disso. Mas são muitos e muitos relatos de pessoas que avistaram essas naves e tiveram contato direto com esses seres. Com esses seres que têm por nome de aliens, de alienígenas. E esses seres têm contato com essas pessoas, viram, falaram com esses seres e eles responderam de diferentes formas. E a quarta hipótese é que são demônios? E aí, pessoal, eu acredito que sim, dentro de uma perspectiva bíblica, são demônios. Eu tenho que colocar isso tudo na mente de vocês para o vídeo funcionar, para que o vídeo funcione. Eu tenho que colocar isso na mente de vocês desde já. E é dentro dessa perspectiva de que são reais e são demônios que a gente vai trabalhar a partir de agora com fatos e provas bíblicas e provas sociais e provas governamentais. Vamos ao primeiro relato governamental. Não só tem um. Tá? O primeiro relato aconteceu aqui no Brasil no ano de 1986, que é por dado o nome de Operação Prato ou Noite Oficial dos OVNIs. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos. Sobre o VAR eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Positivo. Ele está perseguindo o drone. Está perseguindo o drone? Está indo atrás. Está indo. O controle. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu estou ficando doido. Rapaz, estou arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos altos afastados mais baixos. Estão entrando na linha da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui na linha da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. É impressionante que isso foi oficializado pelo governo brasileiro, de que aconteceu, e eles não sabem o que foi aquilo. Eles não sabem o que ocorreu. Eles não têm respostas até hoje. E foi uma ocasião, ocorreu aqui no Brasil.
e é oficial do governo. Você pode entrar no governo e pode averiguar. O segundo relato governamental que vamos trazer é a Operação Tic Tac. De 2004. As pessoas os viram na praia, entrando no mar e saindo do mar. Também foi uma coisa extraordinária, nunca vista antes, e que o governo dos Estados Unidos não tem respostas até hoje. E a terceira e última é a Operação do Irã, que ocorreu aí também no ano de 1980 ou na década de 90, por aí. Que o governo também dos Estados Unidos não tem respostas. Foram aparições oficiais que você pode procurar e averiguar. A segunda prova que eu vou trazer para vocês são relatos de dois astronautas que participaram das tão populares operações espaciais Apollo 14 e Apollo 16. Esses dois astronautas, que eu vou falar, afirmam que extraterrestres e aliens existem. Eles existem. Então, a segunda hipótese que a gente falou desde o começo do vídeo foi que são reais, e esses dois astronautas disseram que sim. O primeiro astronauta de que estou falando é Edgar Mitchell. Edgar Mitchell foi o 6º homem a pisar na Lua. E ele afirma que o governo sabe disso, que o governo sabe que eles existem, mas eles não querem falar para a população. E ele afirma de que são reais. Então, vejam, um testemunho de um astronauta. Oh yes, there's not much question at all, but there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. So, whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me? Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen. I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the 6th man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that... E o segundo astronauta participou da Apollo 16. Estou falando de Charlie Duke. Charlie Duke, ele afirma também que existem e eles são reais, extraterrestres e aliens. Então, veja, são duas testemunhas que estão falando, dois testemunhos fortíssimos de pessoas que saíram da Terra, que estavam fora da Terra e relatam que são reais. E pessoas que participaram junto com a NASA, que é a NASA, a organização espacial que estuda tudo que está fora de nosso globo terrestre. Vou te dar agora a quarta prova. Um exorcista católico muito famoso, chamado Chad, ele, ao ter contato com pessoas, ao conversar com pessoas que tiveram contato direto com abduções e com esses seres que se chamam por aliens, no momento que eles estavam sendo abduzidos, eles clamaram o nome de Jesus. E esses aliens cessaram e cessavam a sua abdução e iam embora na mesma hora. Essas pessoas oravam, e essas pessoas oravam o Pai Nosso e clamavam o nome de Jesus, e os aliens iam embora na mesma hora. Quem afirma isso é o exorcista católico chamado Chad. E lembra do segundo astronauta que eu te falei, que foi o Apollo 16, que participou da missão Apollo 16, chamado Charlie Duke? Ele afirma que são reais e que são demônios. No, I don't believe in alien life. I believe that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real.
Satan. Bible says Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be because we are superhuman and we can do it. So that's my people laugh at me, Johnny, but I'm not going to be. I don't care. E que são demônios. E esses demônios, eles têm poderes de se transformarem em anjos de luz, ou poderes de se materializarem como eles querem. Quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, você percebe que Satanás, ele se materializou como uma cobra no jardim do Éden. E a Bíblia, ela vai afirmar isso. Vamos agora, pessoal, aos textos bíblicos que eu vou ler para vocês. O texto bíblico que eu vou ler para vocês fica em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler agora no versículo 13. Paulo aqui está falando, pessoal, exortando que existem vários falsos profetas durante o mundo. E vai haver falsos profetas durante o mundo. E ele fala no versículo 13, vamos ler o versículo 13. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Aqui ele está falando no versículo 13 que existem falsos profetas, falsos apóstolos que vão se fazer de apóstolos de Cristo, verdadeiros apóstolos de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, que é um verdadeiro apóstolo, obviamente, que escreveu inspirado por Deus, ele escreve no versículo 14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele está falando aqui, em algumas traduções, vai trazer a palavra de transfigurar, ou seja, o próprio Satanás, ele pode se fazer, se materializar como ele quer, tá? O próximo texto bíblico que vamos ler fica em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, não deem crédito a qualquer espírito, a qualquer aparição. Não deem crédito. Provem esses espíritos para ver se é de Deus. Provem para ver se eles são de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar na sua carta a Gálatas, vai falar assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado. O que esse texto quer dizer, Cristiano? Ele está dizendo o seguinte: se um anjo do céu, um anjo de luz do céu, vir falar ou pregar um evangelho diferente do que o evangelho da Bíblia, que seja amaldiçoado. Isso completa com os textos que nós lemos antes. Provem os espíritos. E não deem crédito a qualquer espírito, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Então ele dá vários e vários textos e ordens para não acreditar em qualquer espírito ou qualquer aparição e não acreditar em qualquer evangelho ou qualquer coisa que esses espíritos vá a trazer. Se esse espírito que diz que é de Deus falar coisas contra esse livro, não é de Deus. Isso é provar o espírito. E isso é uma blindagem que o apóstolo Paulo faz para que, quando Satanás vier se transfigurar, se fazer de anjo de luz, se disfarçar de anjo de luz e se mostrar aos fiéis, os fiéis estarem atentos. O povo de Deus estarem atentos para o que esse anjo de luz vai falar. E onde fica aliens sobre esses textos? É que
como a gente pode perceber, o diabo, ele é enganador. Ele engana. O diabo, ele faz de tudo para enganar o povo. E ele também se transfigura ou se disfarça até mesmo de anjo de luz para poder obter vantagem. Então, Satanás, ele vai fazer de tudo para que as pessoas creem em tudo menos em Deus. E onde fica isso? Aliens. Aliens são demônios. Aliens são demônios disfarçados de extraterrestres ou seres superiores. Eles são demônios e eles querem enganar a população. Eles querem te enganar e enganar qualquer pessoa que tenha contato com ele. E o apóstolo Paulo fala que qualquer espírito que aparecer para você, você tem que provar, você tem que não aceitar tudo o que ele faz ou o que ele fala. Você tem que ver se ele provém de Deus. Lembra do anjo? Se até mesmo um anjo, ou seja, se Satanás se disfarçar de anjo de luz e vier pregar um evangelho novo ou diferente do que já foi revelado, que seja amaldiçoado, não vem de Deus. Deus não se contradiz, tá? E o mais interessante é que quando acontece contatos e as pessoas clamam no nome de Jesus, esses alienígenas saem correndo. Esses alienígenas desistem e não aguentam. Isso é nada mais, nada menos que um exorcismo que acontece. No nome de Jesus se liberta muitas pessoas. No nome de Jesus se liberta pessoas. No nome de Jesus demônios caem e se ajoelham, porque não aguentam o nome de Jesus poderosíssimo e que liberta. Eu poderia até parar por aqui, mas tem mais. Eu quero ressaltar, pessoal, agora a semelhança dos demônios para com os aliens. Existe um pai do ocultismo muito conhecido chamado Crowley. Crowley, ele fundou a sua própria religião. E ele era um ocultista, um bruxo. E ele fazia contato direto com entidades. E ele mesmo falou que fazia contato com demônios. E um desses demônios, ele desenhou. Ele fez um desenho desses demônios. E eu vou colocar aqui na tela. Esse demônio se chama Lan. Demônio Lan. E perceba, esse demônio é muito parecido com os relatos de aliens que as pessoas fazem. É muito parecido, pessoal. E o mais impressionante é que isso foi há 100 anos atrás. Crowley viveu em aproximadamente aí no ano de 1870 em diante. Ele pegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então ele é um bruxo antigo. E ele mostrou ao mundo como é a aparência de um dos demônios que ele tinha contato. E perceba a similaridade com os aliens que o pessoal descreve hoje em dia. E a Bíblia, ela tem um relato incrível. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, vai falar o seguinte: Então vi sair da boca do dragão e da besta e do falso profeta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajudá-los para a batalha do grande dia do Senhor. E esse versículo é um versículo que me impressiona bastante, porque aqui vai falar que no final dos tempos vai ter uma aparição de 3 demônios com aparências de rã. Se você analisar direitinho, esses aliens, essas aparições que as pessoas descrevem, esse retrato falado de aliens, se parecem com rãs. Com rãs. E quando você compara tudo isso que eu falei
com o ocultista Crowley, invocando um demônio que se parece exatamente com os aliens. E os aliens se parecem com o Hans. Tudo faz sentido. E qual é o intuito disso? Disso tudo? O intuito disso tudo é enganar. Ele quer nos enganar. O diabo quer nos enganar. Ele quer a todo custo desviar o foco de Cristo. São espíritos enganadores, como a gente já falou. São espíritos imundos em formas de rã que vão aparecer no fim dos tempos. Acredito que estamos no fim dos tempos. E sabe o que é mais interessante, pessoal? É que Crowley, ele fundou a sua própria religião. Mas antes de fundar a sua própria religião, apareceu um espírito e deu a ele a lei. Deu a ele uma nova lei. Perceba, foi um espírito que deu a Crowley, o bruxo, uma lei. E sabe o que é mais interessante? É que os espíritas kardecistas também receberam um novo evangelho sobre um espírito. Os islâmicos receberam de um anjo um novo evangelho. Os islâmicos, Maomé, ele recebeu de um anjo um novo evangelho, ou um novo livro, uma nova religião. E os mormons também, eles receberam do anjo Moroni as placas de ouro, falando que todas as igrejas estão erradas e que agora eles têm um terceiro testamento, que inclusive eu tenho aqui em casa. Então perceba, Mormon, Crowley, os espíritas kardecistas, os islâmicos, todos eles começaram as suas religiões com um espírito dando uma nova revelação. E o apóstolo Paulo, na sua carta dos Gálatas, vai afirmar, ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja o nosso, seja amaldiçoado. Agora, por que isso? Porque o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. Fique na paz e Deus os abençoe.